Fala rapaziada, beleza? Então, passando aqui para a gente trocar uma ideia sobre a competição, sobre o campeonato aqui de Porto Belo, o Beach Soccer, né, 2026. A gente vai estar aqui trocando uma ideia com vocês, falando sobre a competição até o momento, como é que está se desencadeando ali a classificação. Tem time que já classificou, tem time que já deu adeus à competição, né? Não tem mais chance de classificação. Então a gente vai estar falando um pouquinho, fazendo um resumo até o momento. A gente viu na abertura a equipe do Marolas vencendo a equipe do Real Betis, né, o estreante na competição, contra o atual campeão, né? A gente viu o favoritismo então da equipe do Marolas em quadra também, né? A gente viu ali a equipe do Marolas vencendo por 6-0, vencendo bem e mostrando que não foi à toa que foram campeão o ano passado, né? Então, na sequência, o Marolas acabou vencendo de novo a equipe do Prático, somando já 6 pontos logo de cara, né? Então, já dando aquela tranquilizada na equipe. Mas na sequência ele teve dois jogos muito difíceis, que foi contra o Jaime e contra o Resenha, que acabou perdendo. Então, ali deu uma oscilada e até mesmo metendo uma dúvida na cabeça da galera, né? Em sequência ali veio o Jaime e o Resenha, né? O segundo jogo da chave ali, da chave A, né? O Jaime e o Resenha fizeram um jogo no início, parecia que o Jaime ia vencer fácil, mas a equipe do Resenha se encontrou no jogo, conseguiu o empate. No finalzinho ali o tropeço acabou dando o número de finais da partida, né? Fez o terceiro gol da equipe do Jaime e o Jaime saiu com os 3 pontos, né? E bem já na classificação, já fez 3 pontos, já ficou tranquilo também. Na sequência o Jaime venceu de novo, foi a 6 pontos, então ali já via que o favoritismo dessa equipe também já estava aparecendo, né? Na sequência, o Jaime venceu então, o segundo jogo e conseguiu chegar aos 6 pontos também. A equipe do Resenha iniciou então perdendo para a equipe do Jaime, né? É um jogo que, como eu falei antes, parecia que o Jaime ia vencer fácil, mas o Resenha voltou para o jogo, conseguiu um empate, mas cedeu a derrota, né? A vitória, no caso, para o Jaime no finalzinho. Na sequência, o Resenha venceu bem, já começou a mostrar o seu favoritismo também, né? Porque a gente, vamos ser sinceros ali, como ficou duas chaves, 7 para cada lado, se classifica 4. Então a gente já via logo de cara que seria 4 vagas, mas tinha 3 times muito fortes na competição ali, né? Favoritismo, na verdade. Antes de começar a competição, já tinha favoritismo, que era a equipe do Marolas, a equipe do Jaime e do Resenha, né? A gente já sabia que essas 3 equipes iam estar brigando por vaga e restaria, no caso, uma vaga para 4 equipes. Porém, a gente viu que na sequência, o que aconteceu? Começou o Vassolé. O Vassolé venceu o primeiro jogo, venceu o segundo e também foi a 6 pontos. Então, começou também a despontar uma quarta equipe na briga dessa classificação. Porém, o que aconteceu? O Vassolé, na sequência, acabou perdendo, né? Perdeu para a equipe do Jaime, então acabou se estacionando ali na tabela, né? Está em quarto ali na tabela, acabou dando uma estacionada ali. Sendo que tem mais jogos ainda pela frente, né? Se eu não me engano, tem mais, deixa eu só confirmar aqui, tem mais 3 jogos ainda pela frente. Então, a gente viu que ela deu uma estacionada ali nos 6 pontos. Na sequência do Vassolé, vem a equipe do Prático. O Prático chegou a 3 pontos. O que aconteceu com o Prático? O Prático ele começou a perder a competição, foi perdendo até na última rodada, então, quando ele conseguiu somar os 3 pontos. Na verdade, não foi na última rodada, foi uma rodada anterior. Ele conseguiu somar os 3 pontos contra a equipe do Retex. Com isso, o Prático voltou para a competição, somou os 3 pontos e vai brigar pela quarta vaga, né? Assim como também o Real Betis. O Real Betis, a gente viu que o Real Betis começou mal a competição, né? Perdendo de 6 para a equipe do Marolas. Na sequência, perdeu de novo. Então a gente achou que, quando achou que estava tudo perdido, eles ressurgiram das cinzas, né? Venceram também a equipe do Retex, somaram 3 pontos. Como tem jogos a menos, eles estão com ali, ó, estão com 4 jogos, tem mais 2 jogos ainda, então eles têm sim chance de classificação. Então a gente vê que essa quarta vaga vai ficar disputada, né, para ver quem que leva essa vaga, porque a gente pode dizer que a gente tem aqui, como o Marolas está em terceiro, o Marolas precisa só de um empate para a classificação. O Marolas tem só mais um jogo também. E na sequência, que é o Vassolé, o Prático e o Real Betis, eles têm mais jogos. Então a gente vê que vai ser uma briga entre essas 3 equipes para uma vaga. Então a gente vai ver ali
um final de primeira fase bem competitiva, né? E também agora, falando ali do Retex, que nem eu tinha comentado antes, o Retex acabou oscilando muito no campeonato, não conseguiu somar pontos. Teve jogo que a gente achava que ia sair com a vitória, chegava no terceiro tempo, acabou faltando gás, né? E acabou perdendo, né? A gente viu também alguns jogos ali com desfalque e tudo, então a gente acabou sentindo falta um pouco do Retex na competição, né? Se a gente pode falar de um ponto positivo, né? A gente vê a equipe do Resenha e do Jaime muito bem na competição, né? O Jaime em primeiro, o Resenha em segundo, muito bem na competição. A gente então vê a equipe do Marolas oscilando, mas também na hora de vencer, tá vencendo, conseguiu somar os pontos que precisava, né? Agora então depende só dele para se classificar. Então a gente viu uma equipe também que está se encaminhando para uma classificação. E ali, né, no ponto negativo, a gente vê a equipe do Retex, que eu falei que poderia ter conseguido algo a mais, mas oscilou muito na competição. E a surpresa do grupo A até então ali é as três equipes para uma vaga, né? Então a gente vai ver agora na sequência jogos bem disputados e valendo vaga, né? Então vai ser uma sequência bem importante para o decorrer da competição. Dando sequência aqui na chave B, então a gente vai falar, né, um pouquinho sobre a chave B, o que aconteceu com a chave B. A chave B a gente não conseguia falar um favorito já no início da competição, porque a gente via uma chave bem equilibrada e a gente não conseguiria apontar quem seria o favorito da chave, né? Até o Real Madrid fazer a estreia na competição, a gente já via que seria ali uma equipe que ia despontar, né, durante os jogos. E foi o que aconteceu, né? Venceu o primeiro jogo União pelo placar de 6-0. Na sequência venceu o Rio Grandense por 8-0. Então a gente já se confirmava ali o favoritismo para a equipe do Real Madrid, né? E na sequência também no terceiro jogo acabou pegando o Pureza e vencendo também e confirmando de vez aquela nossa hipótese que seria um favorito da equipe da chave B, né? E só se confirmou, né? Com essas 3 vitórias na sequência, acabou confirmando, né? Quando foi para o quarto jogo já com favoritismo, ele acabou sendo surpreendido pela equipe do Asa Branca. A gente viu um jogo bem abaixo da equipe do Real Madrid e o Asa Branca querendo somar ponto, fazendo uma partida espetacular, né? Venceu bem a equipe do Real Madrid, né? A gente vai fazer uma sequência aqui, a gente vai falando então por ordem da tabela, né? Na segunda colocação hoje, a gente tem a equipe do Atlético Independente, o Atlético Independente que começou a competição empatando com o Pureza, né? A gente viu um jogo bem equilibrado, um jogo bem aguerrido assim, né? A gente viu as duas equipes buscando a vitória a todo momento e no final acabaram empatando, né? Na sequência, o Atlético Independente pegou então o Asa Branca. A gente viu também que aí sim o Atlético Independente conseguiu se achar em campo, em quadra ali, conseguiu se desempenhar um bom jogo e acabou vencendo bem a equipe do Asa Branca pelo placar de 9-3, né? Logo na sequência, a equipe do Independente acabou empatando com o Águia Azul. A gente viu um jogo que foi lá e cá a todo momento, o Águia Azul buscando o resultado, o Independente também querendo a vitória e no final acabaram empatando, né? Sendo assim, então, a equipe do Atlético Independente chegando então a 5 pontos. Já tinha empatado o primeiro jogo, venceu o segundo e empatou o terceiro, chegando a 5 pontos então, né? No quarto jogo a gente viu eles pegando a equipe do União. Foi um jogo bem equilibrado ali. O Atlético Independente saiu na frente do placar. O União mostrou força, foi atrás do empate, conseguiu a virada. Estava vencendo até faltando 2 minutos para acabar o jogo. Só que o Atlético Independente foi mais uma vez aguerrido ali com raça, conseguiu o empate e no finalzinho, faltando ali segundos para acabar o jogo, conseguiu a virada, somando mais 3 pontos, né? Indo então a 8 pontos e colando atrás do Real Madrid, né? Chegando à segunda colocação, o Atlético Independente que tem 4 jogos, 4 jogos, 8 pontos, né? Colocando ali na segunda colocação atrás do Real Madrid e já brigando por vaga, né? A gente viu que despontou ali duas equipes, não pode-se dizer que seja favorita assim, a classificação, né? Na sequência a gente vê o Asa Branca que já fez 3 jogos na competição, iniciou ganhando, venceu a equipe do Águia Azul pelo placar de 4-2. A gente viu um jogo de estreia ali, meio nervosismo ali, mas acabaram vencendo
pelo placar de 4-2. Na sequência, pegaram o Atlético Independente. Aí sim fizeram um jogo bem abaixo, um jogo irreconhecível, levaram ali 9-3, e aí ficou aquela dúvida, né? O que vai ser do Asa Branca durante a competição, né? Que começou vencendo, perdeu, e a gente queria esperar esse terceiro jogo para ver o que seria do Asa Branca. No terceiro jogo, o Asa Branca pegou o até então favorito, né? O Real Madrid, e o Asa Branca surpreendeu mais uma vez, venceu bem a equipe do Real Madrid, venceu pelo placar de 6-2, como eu tinha falado ali, né? Mostrando que entrou na competição, chegou a 6 pontos, chegou à terceira colocação, se manteve ali, né? Tem 3 jogos, tem mais 3 jogos pela frente, vai somar mais pontos. A gente sabe que, a gente viu que é uma equipe qualificada também, né? Que vai brigar assim pela vaga, né? Na sequência ali, a gente tem o Águia Azul que tem 4 jogos, perdeu o primeiro para a equipe do Asa Branca, né? Perdeu então. Na sequência, ele acabou vencendo o União, venceu a União pelo placar de 4-3, aí sim já somando ponto, né? E na sequência tem 2 empates, né? Acabou empatando ali com a equipe do Atlético Independente e também com o Rio Grandense. Então, o Águia Azul chegou a 5 pontos, chegou à 4ª colocação, também está brigando por vaga, né? A gente vê essa chave mais equilibrada, as equipes tudo brigando ali pelas 4 vagas que ainda tem, né? A gente viu então o Águia Azul fazendo a competição até o momento bem equilibrado. A gente viu que alguns jogos ele tinha a possibilidade de vencer, só que chegava no terceiro tempo, né? Acabava oscilando e cedendo o empate, né? Na sequência a gente vê o Pureza com 3 jogos, né? O Pureza então acabou empatando o primeiro jogo com a equipe do Atlético Independente. Na sequência acabou perdendo para o Real Madrid e no último jogo conseguiu então a vitória em cima da equipe aqui do União pelo placar de 5-2, somando 3 pontos, já tinha foi a 4 pontos, né? Chegando ali então na 5ª colocação, o Pureza que tem mais 3 jogos ainda pela frente, outra equipe também que vai vir forte para essa briga na reta final ali da classificação. A gente vê, como eu falei, uma chave bem disputada, né? Na sequência ali do Pureza vem o Rio Grandense que também tem 4 pontos, tem uma vitória e um empate contra o Águia Azul, né? E a vitória contra o União, essa vitória na qual saiu na frente no placar, o União virou, foi um jogo tiveram que se reinventar, né, durante a competição ali, durante a partida, na verdade, aí acabaram então vencendo a equipe do União, né, a equipe do Rio Grandense. O Rio Grandense então que venceu, na verdade, por 3-2 o União, e na sequência acabou empatando com a equipe do Águia Azul, né. Então o Rio Grandense chega a 4 pontos, tá ali em 6ª colocação, 6º colocado, vai brigar por vaga sim, até porque aqui, deixa eu só confirmar, o Rio Grandense também tem 3 jogos, tem mais 3 jogos pela frente, vai somar ponto também, a gente sabe, né? Então a gente vê que essa chave B, a gente vê um equilíbrio maior, né? Do primeiro colocado ao 6º, a gente vê que todos ali estão brigando por classificação, né? Chegando ali no 7º colocado, o União que não fez uma competição ruim, apesar de não ter somado ponto, todos os jogos eles conseguiram, acho que quase todos os jogos saírem na frente do placar, porém no terceiro tempo acaba oscilando e cedendo o empate e até mesmo a vitória do adversário, né? A gente viu que é uma equipe que tem bons jogadores, porém falta um pouco de, talvez, resguardar ali nos 2 primeiros tempos para chegar no terceiro tempo com mais disposição, né? A gente vê que no terceiro tempo está faltando um pouco de perna para eles, chega no terceiro tempo eles não conseguem aguentar a vitória, né? Acaba cedendo então o empate ou até mesmo, né, a vitória para a equipe adversária. Então a gente vê o União não somou ponto, tem mais um jogo só, não tem mais chance de classificação, dando adeus então à competição, vai cumprir o último jogo ali, né, para poder, né, fechar o campeonato. Então a gente vê que é uma competição que joga limpo, apesar de não ter ganhado nenhum jogo. Não é uma equipe desleal, joga bem, só é detalhe, né, cara? Infelizmente é detalhe, então a gente vê a classificação no momento, como é que tá a classificação da chave A. Na chave A, então, a gente vê a equipe do Jaime com 12 pontos, né, já classificada. Na sequência, a gente vê a equipe do Resenha. O
O Resenha com 12 pontos também, porém tem um jogo a mais do que a equipe do Jaime, né? Na terceira colocação a gente vê a equipe do Marolas, chegando a 9 pontos. Em quarto colocado a equipe do Vassolé, que já soma 6 pontos também, é o que eu falei, né, cara? A equipe do Vassolé conseguiu chegar a 6 pontos e se aguentar ali na quarta colocação até o momento. O quinto colocado, a equipe do Prático, que venceu o seu jogo chegando a 3 pontos. E na sequência a equipe do Real Betis também, que fez 3 pontos, né? Então a gente já vê que tem, vamos dizer, uma vaga para 3 times, né? A gente vê que tá em aberto essa quarta vaga da chave A, né? Já na chave B, como eu falei ali antes, a gente vê que tem 4 vagas para... Pode-se dizer que tem 3 vagas para 5 times, né? Eu acredito que o Real Matismo vai confirmar o favoritismo, vai se classificar, porém tem mais 3 vagas ali para ser disputada pelas outras equipes que vêm logo atrás, né? Então a gente vê até o momento uma competição bem equilibrada, jogos de muitos gols, jogos equilibrados, como eu sempre estou batendo. A gente vê também jogos sendo decididos no terceiro tempo. Tá sendo uma competição bem bacana. Vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? Espero que seja tranquilo, né? A gente vê que não tá tendo tanto tumulto. A gente vê um pouco de reclamação ali, às vezes, dos jogos normal ali, né? Aquele na hora do sangue quente ali acaba os ânimos se alterando um pouco, mas nada é fora do normal de jogo, né? Então a gente espera que continue assim, espero que daqui para frente, né, possa ter grandes jogos também, como foi até o momento. Espero que você segue a gente aí no Instagram, né, arroba TVT_esportes, e também lá no YouTube, onde a gente faz toda a cobertura do campeonato, todos os jogos transmitidos ao vivo lá. Então já segue a gente, acompanhe a gente aí, porque a sequência vai ser disputada, vai ser emocionante, né? Então segue a gente, continue acompanhando nosso trabalho, que a gente tem muito a crescer durante essa metade de competição, né? Então é isso aí, a gente deu um check-up ali como está sendo a competição até o momento. Espero que a gente tenha uma visão boa, né? Que não seja de acordo com a maioria, mas é a nossa visão da competição até o momento, né? A gente fala o que a gente está vendo, a gente está lá toda noite, está acompanhando, e a gente não está falando o que a gente está vendo, né? A gente não está falando besteira, né? Então a gente espera então que seja um resto de competição bacana. Então segue a gente, é isso aí. Uma boa noite a todos e até mais.